Voltei. Finalmente, depois de tanto tempo sem gravar os vídeos, eu vou poder voltar a gravar. Vou explicar pra vocês nesse vídeo daqui até o porquê que eu tive que parar. Mas, em resumo, foi por conta da minha situação imigratória aqui nos Estados Unidos. Demorou muito para sair a minha renovação de permissão de trabalho e sem a minha permissão, como eu estava passando por esse processo que a gente chama de screening, né, em que a imigração teoricamente vai ver suas redes sociais e etc. Eu resolvi parar um pouquinho de gravar até que eu tivesse a minha renovação aprovada e pudesse trabalhar de novo. Tá? Eu fiquei alguns meses aí sem poder trabalhar, né? Nem de forma ativa no caso, né? Somente de forma passiva. Tá? Então tem algumas novidades do que está acontecendo. Acho que tem 3 grandes novidades que eu vou fazer conteúdo sobre e falar um pouquinho para vocês também sobre. A primeira, obviamente, vocês podem ver que eu me mudei. Então vim morar agora numa cidade mesmo, bem maior do que onde eu morava. Eu morava no interior e agora eu tô morando na cidade. No mesmo estado, ainda tô no Tennessee ainda, tá? Mas agora eu tô morando em Nashville, que é um pouquinho maior do que onde eu morava antes, tá? Mas é bem perto, é 1h30 daqui. A segunda novidade é por conta da faculdade. Então, logo mais eu devo iniciar o meu mestrado. Não sei ainda se vai ser no começo ou no meio do ano que vem. Já era para eu ter começado, mas por conta do trabalho, por conta da autorização de trabalho, eu pedi para eles para eu deixar um pouquinho para depois, porque eu precisava resolver algumas coisas. E a terceira parte é que eu estou treinando bastante para poder fazer o Ironman no final do ano. Então também vou fazer bastante conteúdo sobre como que está sendo a minha experiência, o porquê que eu estou fazendo o Ironman, como que está sendo os treinos, equipamentos, enfim. Vou falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? E principalmente, eu acho que além desses 3, eu pretendo trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre empresa também. Então, sobre a parte empresarial, o que eu estou fazendo empresarialmente, a gente que eu digo porque tem mais sócio, né? Mas eu acabei de adquirir uma empresa lá na Flórida, que eu acho que é uma situação bem bacana de construção. Então, eu estou podendo reviver esse início do empreendedorismo de novo, né? Mais uma vez. Já é, acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu começo uma empresa. E só que dessa vez está sendo muito diferente, porque muitas das coisas que eu demorei meses para poder entender ou meses para poder atingir, dessa vez elas estão sendo muito mais objetivas, porque eu já fiz tantas vezes, acabou que eu criei um processo na minha cabeça desse início de uma empresa. Então acho que eu quero tirar proveito disso para poder trazer aqui também para vocês, né? Porque às vezes a gente chega num... Não que eu esteja num ponto super avançado do empreendedorismo. Muito pelo contrário. Eu ainda acho que eu sou dono de empresa pequena. Talvez, se tivesse o termo, seria minúscula. Mas não tem o termo minúscula na parte jurídica. É só pequenas empresas, ou então médias, ou então grandes, né? Mas, de qualquer forma, assim... Eu não me vislumbro com uma empresa trilionária ou bilionária. Eu acho que a situação que eu tô, você tendo uma pequena ou média empresa que funcione, que esteja aberta, que esteja com lucro, isso já é um privilégio que poucas pessoas podem ter, tá? São poucas empresas que sobrevivem, que dão certo, que têm um ambiente bom, que tem bons funcionários, um bom time, né? Um bom time para poder estar em sinergia, trabalhando com algo que você gosta. Isso já é um privilégio gigantesco, enorme, tá? Então também quero trazer bastante conteúdo sobre isso. Daqui a pouco eu vou fazer 1 horinha de bike. Eu tenho um treino bem leve hoje. Bem levinho mesmo, é 1 hora. Então eu vou conversar com vocês bastante enquanto eu tô fazendo a bike. Rapidinho eu vou botar algumas imagens aí de como é que tá o meu treino enquanto isso. Mas tá sendo muito legal agora, né? No começo foi bem difícil, bem complicado. Eu vou falar mais. Mas tá sendo bem bacana. Tá sendo uma experiência muito incrível agora poder treinar, fazer coisas que eu não fazia, nadar, bike. Natação e bike principalmente, né? Porque eu não andava de bike nem nadava.
Comecei a fazer tudo agora. Então fico com algumas imagens aí do treino. E aí na volta, quando eu estiver aqui, hoje eu vou fazer a bike no rolo mesmo, não vou fazer fora. Porque eu já faço fora sábado e ficar saindo com bike, botando no carro, tirando, é complicado, demora muito. Então eu deixo pra fazer no sábado, que é quando eu não tenho trabalho, tenho mais tempo. E aí eu faço ali na rua. Beleza? Vamos lá então. Bora 45 nessa esteira aqui. É chato, viu? Parece que o tempo não passa, velho. Corre, corre, corre. Fica a mesma coisa. Hello! Tô aqui de volta, pronto pra fazer a bike. A gente vai fazer 1 horinha. Vou explicar um pouquinho do meu treino também, o porquê que eu tô fazendo 1 hora de bike. Já tô aqui tudo pronto, acabei de tirar a roda, coloquei a bike no rolo. Esse aí, ó. E aí eu posso pedalar aqui dentro de casa. Já tô com a sapatilha, já tô com a roupa. Aqui já abri o Z-Swift, que é o softwarezinho que eu uso para poder marcar distância. E é legalzinho, aparece você andando de bike. Eu vou mostrar para vocês também. Mia já tá aqui pronta para dar o seu apoio. Não posso esquecer ventilador, porque fica um pouco quente, mesmo com ar-condicionado. É bom ter o vento. E tá uma bagunça aqui, cara. Preciso arrumar essa casa aqui. Tá cheio de papel, impressora que eu tava imprimindo algumas coisas. Vou ter que arrumar um lugar lá no meu quarto para essa impressora. Acho que eu vou botar dentro do armário. Mas ela é pro escritório. Já conectei aqui o kicker, que é o rolo. E conectei o heart rate, que é o batimento cardíaco. Eu uso esse Garmin aqui, ó. Que ele vai medir os meus batimentos durante a bike. Podia estar fazendo pelo relógio também, mas esse daqui é bem mais preciso. Bom, vamos lá. Eu não sei o quão bom vai estar o áudio, ou se vai estar muito ruim, mas vou começar explicando o porquê que eu decidi fazer o Ironman e como que está sendo a minha experiência até aqui, né? Eu decidi fazer o Iron em dezembro do ano passado. Então são 6 meses agora, 7 meses mais ou menos, né? E comecei a treinar desde então. Então desde dezembro que eu tô treinando. Comecei pra valer mesmo ali em janeiro, tá? Mas dezembro, é porque dezembro eu comecei por conta própria. Comecei só a correr, pedalar na bike da academia e bater os braços e a perna na água, porque eu sabia nadar, mas nada do que eu pensava, né? Que seria. É muito diferente a natação de prova do que saber nadar na praia e, enfim, pegar onda, né? Eu fui acompanhar não é nem um conhecido, era um amigo de um amigo, mas a gente foi prestigiar o Ironman dele. E na hora eu decidi fazer. Foi bem na hora ali da prova. Primeiro porque o ambiente era muito legal. Eu achei um ambiente muito bacana. Das pessoas que estavam frequentando, das famílias, né? Apoiando as pessoas que estavam fazendo. A emoção das pessoas ao completar a prova é muito contagiante. Você vê que é um processo duro, né? É um é difícil. O treinamento é muito difícil para a pessoa ter que se expressar, né, tanto ali, botar as emoções para fora, porque realmente não foi fácil para ela chegar naquele momento. E eu acho que aquilo ali me deu uma vontade de passar pela mesma situação, de passar por um processo difícil de superação para que eu atingisse também o mesmo objetivo, somados com outras coisas, né? Por exemplo, a musculação.
eu tava ficando um pouco, não só cansado, mas, como eu posso dizer, um pouco com a consciência pesada com relação à musculação. Porque quando eu entrei para fazer a musculação e tal, é justamente porque eu tava acima do peso, bem acima do peso, não tava me sentindo bem, não tinha autoestima nenhuma, não tinha saúde, que era o mais importante, e eu entrei pra melhorar minha saúde. Tanto que eu não fiz uso de anabolizante, dá pra ver, né, mas não, optei por não fazer uso de nada disso. Na época, o médico que eu me consultei, ele até me passou. Óbvio que não eram doses nem perto do que seria até uma pessoa que, se fizesse sozinha, ela tomaria mais. Mas na época ele me prescreveu uma dose de testosterona ali mínima. Mesmo sem ver os meus exames e tal, eu achei até um pouco esquisito. Mas eu segui com um protocolo de treino, porque era um protocolo de médico, mais de nutricionista, mais personal. E aí, beleza, eu atingi meu objetivo em 7 meses, se eu não me engano. Pra mim, eu tava num físico que não tinha muito pra onde ir. E aí eu comecei a entrar naquela pira de e agora, o que que eu faço? Vou fazer bulking, vou levantar muito peso, vou agachar com 300 quilos, quero fazer supino com 180 quilos. E comecei a entrar nessa vibe de me olhar no espelho e não estar satisfeito, de fazer uma refeição livre e me achar gordo, mesmo com o abdômen definido. E eu vi que, cara, eu tava entrando no mundo basicamente na cabeça do fisiculturista, né? Que já começa a ser um produto de estética muito mais do que saúde. E se você é um cristão muito afeto à palavra, você vai ver que esse é um caminho que é complicado de se sustentar e se explicar moralmente perante os princípios cristãos. Então foi a deixa para eu fazer uma coisa diferente, né? Eu não tô nesse esporte para performar, eu não tô para bater recorde, eu não tô competindo com ninguém, eu não quero ficar. Esse esporte não vai me tornar bonito, não vai me tornar estético. Esse não é o objetivo. O objetivo do triatlon em si, para mim, foi me superar. Porque eu sabia que naquele momento eu não era capaz de nadar o tanto que era necessário, de pedalar o tanto que era necessário, de correr o tanto que era necessário. E aí por isso que eu resolvi mudar de esporte o mais rápido possível. Eu vi a oportunidade e não quis deixar ela passar. E aí eu comecei a treinar. E comecei a ver a besteira que eu tinha feito, né? Já em janeiro ali, nos treinos, eu tive muita dificuldade. Eu lembro dos meus primeiros treinos, foram completamente pavorosos, muito ruins mesmo. Por mais que eu tivesse treinando ali, né, musculação, eu já cheguei num momento ali na musculação que eu nem fazia cardio. E quando eu fazia cardio era andar, né? Então, eu não tinha capacidade aeróbica para fazer nada. Nada, nada. Então foi um processo até de. Como é que eu posso dizer? De humildade, assim, de me tornar mais humilde, de reconhecer aonde eu estava, principalmente na corrida, em que muitas vezes eu descobri que eu nunca soube treinar corrida na minha vida, até porque eu fui militar e fui muito acostumado com TAF, que sempre foi correr até morrer 12 minutos e tentar sobreviver. E assim, várias vezes eu tinha que seguir um planejamento, manter um batimento cardíaco, em que eu tinha que parar de correr e andar. E era difícil, cara. Às vezes eu saía pra correr
E eu não conseguia nem correr. Eu não corria. Eu lembro de uma vez que eu tinha que. O meu treinador pediu para eu manter um batimento de 140. Eu corri 40 segundos. Era uma corrida de 30 minutos. Eu corri 40 segundos e meu batimento foi a 144. E eu tive que andar 30 minutos. Então eu fiquei andando ali 30 minutos. E aquilo ali foi um processo difícil. Não, quer dizer, não seja difícil, mas muito diferente, né? Uma mudança muito diferente de quem vem, de quem tava com aquela mentalidade de pegar o maior peso possível, superação. Eu vi que aquele não era o caminho. O caminho do treinamento pro Ironman, para mim, o que mais funcionou foi ser humilde o suficiente para reconhecer onde eu tava e ter paciência. Paciência e consistência. Treinar um pouquinho a cada dia, respeitar o planejamento, confiar em quem você escolheu ali para te guiar, né? No caso, eu escolhi um treinador experiente, já que eu podia, e comecei a treinar de pouquinho em pouquinho. Demorou 6 meses de natação para eu conseguir nadar a distância que eu vou nadar no dia da prova. Isso era uma coisa que eu estava muito preocupado. Agora, em junho, né? Mês passado, foi esse mês que eu consegui fazer isso, né? Só que mês passado eu não conseguia nadar, assim, 500 metros sem parar. E eu tava começando a ficar muito preocupado. Mas eu confiei no planejamento ali, continuei. E semana passada eu nadei 4,8 km, quase 5 km, em 1h20, que foi o meu melhor tempo na prova, né? Isso, 4,7 km. Dá mais ou menos 5.000 jardas. Ah, enfim, isso é só uma visão minha do porquê que eu decidi fazer o Ironman, porquê que eu tô treinando. E é isso, algumas observações. Para quem. Eu não sei se tem alguém aí que tá fazendo. Eu não sou a melhor pessoa para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu sou completamente um iniciante, eu ainda nem fiz a minha primeira prova. Então, talvez eu não consiga ajudar quem tem algum tipo de dúvida, alguma coisa. O máximo que eu posso fazer é falar um pouquinho do que está funcionando para mim, mas ao mesmo tempo eu sei que cada coisa funciona para cada pessoa, é completamente diferente, principalmente por conta da fisiologia de cada um. Mas algumas observações que eu tenho são que muita gente olha para mim e fala: não, você vai conseguir, muito por conta do meu porte físico, ou porque eu sou magro ou pareço atlético, mas não é muito bem assim não. Se você puder, ou tiver alguma chance de ir, é de graça, mas se você puder ver aí no Brasil ou nos Estados Unidos uma chegada de uma prova, você vai ver que a maioria das pessoas que completam a prova não são nada atléticas. Tem idosos, tem pessoas acima do peso, tem muita gente com 50 anos ali, seus 50 anos de idade, que não tem o perfil atlético e vou muito bem na prova, né? Eu fiquei muito impressionado no dia que eu fui, na quantidade de pessoas que não pareciam atléticas, né? E estavam completando a prova. Porque treinaram muito bem, foram consistentes e têm a mentalidade de conseguir completar. Uma outra coisa é que pode ser muito caro. É um esporte muito difícil de fazer na parte financeira, né? Ele pode ser barato e vai ter muita gente que vai te encorajar. Eu vi muita gente na internet falando: você não precisa disso, não precisa daquilo. E realmente, pode ser que você não precise, mas quem pode comprar um bom equipamento, quem pode gastar dinheiro
consegue comprar um pouquinho a mais de conforto. E isso numa prova, né, de horas e horas e horas e horas, pode fazer muita diferença. Enfim, eu acho que é isso. Tô aqui passando por uma subida gigantesca, que não deveria. Eu vou mostrar um pouquinho. Eu não sei, acho que eu vou fazer outro vídeo. Vai ficar um pouco melhor. Com a minha rotina de treino. Pra eu poder falar quais são os treinos que eu faço, dia após dia. Amanhã eu vou na pista, 6 horas da manhã, antes de começar a trabalhar, pra correr. Vou correr com outros 3 amigos meus. Eles não fazem triatlo, mas eles correm, né? Tem um até que corre bem, corre bastante, que é o John. E aí eu vou tentar gravar um pouquinho lá do nosso treino junto, tá bom? Enfim. Mas é isso, esse é o motivo do porquê eu comecei a fazer o Ironman, comecei a treinar pro Iron e como que tá sendo a minha experiência até aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.